Você sabia que a palavra que sai da sua boca tem autoridade? A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você tem profetizado na sua vida coisas boas ou coisas ruins? Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que, mesmo mediante a lutas e a dificuldade, eles determinam que aquela situação vai mudar e que ele vai vencer em nome de Jesus. E existe aqueles que profetizam derrota, fracasso, humilhação e principalmente já não confiam mais que o Senhor é capaz de fazer uma transformação. E muitas das vezes não porque a pessoa quer, é porque ela já não tem mais força. E se você não tem força, é porque você está precisando de ajuda. E não é à toa que Deus permitiu você ver esse vídeo, para que através da oração que eu vou fazer e dessa pequena palavra que eu vou te entregar, Ele venha fortalecer você e abençoar o seu dia, a sua casa e a sua família. Amém? Muito bom dia, a paz do nosso Deus a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Bispo Maicon e eu quero orar por você, tá bom? Abençoar o seu dia, colocar no seu coração que tudo você pode naquele que te fortalece. E que você entenda que você é capaz de vencer. Eu vou orar por você. Quero pedir a você também, meu amado, que coloque o seu nome, o nome da sua família aqui abaixo nos pedidos, para que na oração da madrugada nós venhamos orar por eles, apresentar o nome de cada um no livro da oração, onde Deus tem feito curas e milagres extraordinários. Amém? E claro, que é você que compartilhe com outras pessoas para que aonde a oração chegar, Deus venha abençoar. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus e eu queria entregar um versículo rápido para você que Deus colocou no meu coração. Aqui no capítulo 8, do versículo 16 em diante, diz assim, ó: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. É interessante quando a Bíblia diz que com a palavra, meu amado, a palavra que sai da tua boca, ela tem autoridade. Quando você diz, eu vou vencer, o diabo fica furioso com aquilo, ele fica revoltado, porque ele faz de tudo para impedir você de acreditar na sua vitória. Ele vai usar pessoas que estão em volta de você, ele vai usar pessoas que estão ali em volta para tentar te desanimar, ele vai usar pessoas que estão próximas para tentar te entristecer, ele vai usar pessoas que estão ali, vou ser sincero, às vezes até familiares, pessoas que deveriam confiar em você, pessoas que deveriam aplaudir o seu esforço, pessoas que deveriam reconhecer em você o quanto você é esforçado. Mas ele vai usar essas pessoas para te dar um banho de água fria, colocar no seu coração, na sua mente, que você não é capaz, alimentar você com palavras de derrota. Se eu fosse você, eu desistia. Se eu fosse você, eu parava. Você está sonhando muito, isso não é para você. Você está entendendo qual é a estratégia do inimigo? Você está entendendo o quão ele é sagaz para tentar tirar você do foco? E aí, se você não vigiar, essas palavras elas entram dentro do seu coração. E aí, em vez de você profetizar coisas positivas, você vai começar a dizer palavras negativas. Nós vamos começar a murmurar, nós vamos começar a reclamar, nós vamos começar a enxergar somente os problemas, nós vamos começar a enxergar somente as dificuldades, nós vamos começar a enxergar somente as lutas. E aí, meu amado, eu faço uma pergunta para você: qual é o sentido da vida em viver somente reclamando? Qual é o sentido da vida em viver somente negativo? É o inimigo que quer ver você assim. O inimigo, ele quer que você viva sofrendo, frustrado, que nunca consiga ver o lado positivo da situação, que nunca consiga ver o que Deus está fazendo por você, que nunca consiga enxergar as maravilhas que Deus está fazendo.
E se a gente não tomar cuidado, se a gente não vigiar, a gente acaba caindo nessas tentações. A gente acaba nos iludindo. Você pode perceber que tem muita gente que mais reclama do que agradece. Tem muitas pessoas que soltam da sua boca mais palavras negativas do que positivas. Tem gente que chega ao ponto de dizer: eu estou sentindo que algo ruim está para acontecer. Está repreendido, está amarrado esse pensamento dentro do seu coração. Você não pode pensar nisso. Você não pode viver nessa situação. A palavra diz aqui ó, que trouxeram em um atalho os endemoniados, aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam em jaulas, espiritualmente falando, o demônio ali alimentando no coração daquelas pessoas, e levaram até ele, e ele meramente com a palavra expeliu. Então, quando você olhar para o seu filho sofrendo, diga: você vai vencer. Quando você olhar para o seu casamento passando por uma situação difícil, diga: essa situação vai mudar em nome de Jesus. Quando você olhar para um problema de saúde, diga: Jesus, ele vai curar, ele é o médico dos médicos. Quando você estiver enfrentando uma situação financeira delicada, diga: em nome de Jesus eu vou prosperar. Você está conseguindo entender, compreender a autoridade das palavras que estou querendo passar para você? Deus me usando para dizer para você: para de murmurar, para de olhar o lado negativo da situação, começa a enxergar o lado positivo. Começa a ver aquilo que Deus chamou você, meu amado. Tudo você pode naquele que te fortalece. Deus é por você, tem coisa boa para acontecer, tem algo extraordinário para se realizar, mas você tem que ser uma pessoa positiva. Tem pessoas que estão junto de você, caminham com você e dependem da sua oração. Tem pessoas que dependem da oração que você tem empenhado perante ao Senhor. E é por isso que você não pode desanimar. É por isso que você não pode parar. Tem pessoas que ela está sendo abençoada, tem pessoas que estão prosperando, tem pessoas que estão sendo felizes, tem pessoas que estão alcançando sucesso mediante a sua oração, mediante o seu esforço, mediante a sua fidelidade. E é por isso que você não pode parar. Tá bom? Pensa nisso, pensa positivo, para que aqueles que estão atrás de você, que vê você como uma rocha, nossa, meu pai é de fé, minha mãe é de fé, meus irmãos são de fé, que eles continuem vendo você como uma pessoa de fé, confiante e acreditando em grandes milagres que Deus está operando. Tá bom? Eu quero que você receba essa palavra no seu coração, toma posse em nome do Senhor Jesus. Quero pedir também que já coloque o nome da sua família aqui abaixo, nos comentários. Coloque eles aqui para a gente apresentar na oração da madrugada e compartilhe essa palavra com essas pessoas, para que aonde elas chegar, Deus possa abençoar. Eu vou fazer uma oração por vocês agora, tá bom? Feche os seus olhos, vamos clamar, vamos pedir a Deus para que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras positivas. Feche os olhos. Pai, consagre e abençoa, meu Deus, a nossa vida perante o Senhor. E que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras positivas, palavras de fé, palavras de confiança, palavras, meu Deus, aonde nós venhamos confiar e acreditar que o Senhor está no controle da situação. Nós sabemos que a luta é muito grande, sabemos que a luta, Pai, é para nos desanimar, é para nos entristecer, é para nos parar, para nos frustrar, meu Deus. Mas também sabemos que o Senhor está no controle da situação. A doença não é maior do que o Senhor. A enfermidade não é maior do que o Senhor. Pois o Senhor disse na tua palavra: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então cura, restaura, liberta, prospera e abençoa o teu povo, Pai.
que através, meu Deus, dessa oração, aonde ela alcançar, que o teu povo seja abençoado, que o teu povo venha vencer as dificuldades, vencer as lutas, vencer as tribulações, vencer os problemas, Pai, vencer as palavras negativas, vencer, meu Deus, as palavras de derrota. O teu povo, a tua família, que eles vão alcançar grandes respostas. Eu abençoo vocês agora. Abençoo sua casa, sua família. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que através dessa oração, grandes milagres venham acontecer na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, aquele que confia, diga: eu recebo, eu tomo posse da tua palavra e creio que assim será na minha vida, na minha família, na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma posse, tá bom? Que aonde essa oração estiver alcançando, que grandes milagres aconteçam. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua família para a oração da madrugada. E claro, compartilhe essa oração com mais pessoas, para que aonde essa oração chegar, grandes milagres Deus venha operar. Eu levanto a minha mão e profetizo. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seus projetos, que seja um dia de muita vitória, tá bom? Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.